voltamos com Folha no Ar, primeira edição. Participação dos jornalistas Aldir Salles, Arnaldo Neto e o nosso convidado de hoje, o presidente da Comissão Federal que investiga essas mortes e desaparecidos políticos na ditadura militar, ou no governo militar, como ele fala, o Marco Vinícius de Carvalho. E o Arnaldo colocou aqui, Marco, um ponto que a gente pode entrar e usar esse nosso último bloco até como partida para o último bloco. A gente falou, só para os nossos ouvintes que estão chegando agora, Marco, a questão do AI-5, né, do que você chama de governo militar, não só você, que parece que é só você, né, quando a gente fala assim, você chama, não só você, mas muita gente no país vê como um período de governo militar. E eu falei sobre endurecimento com o AI-5, e você é advogado, como que você vê ele dentro de tantas outras normas do AI-5 que endureceu o período militar, o período de governo militar ou de ditadura militar, como que você vê a questão da suspensão do habeas corpus para crimes políticos naquele período, no contexto daquele período do governo militar? Assim, o habeas corpus é o remédio dos remédios, né? É a questão da garantir a liberdade das pessoas. Nesse contexto, dada essa premissa e tudo que envolve um poder do habeas corpus, ou seja, não só um poder, mas a garantia que ele dá a qualquer cidadão, nós estávamos numa situação ali de tensionamento e que as pessoas que governavam a época sentiram a necessidade desse, porque também há que se imaginar o contexto do afloramento, ou seja, do acirramento das tensões. E aí o governo militar resolveu instituir o AI-5 nesse sentido e a suspensão dos habeas corpus para crime político, justamente por conta não estou querendo aqui justificar, estou fazendo uma análise do que aconteceu histórica. Como advogado, obviamente, se eu fosse advogado na época, isso seria uma situação nefasta para a própria profissão, para o próprio Estado de Direito, que foi. Da mesma forma como foi nefasto, seria nefasto para nós que somos jornalistas e... Sim. Até por conta daquilo que pudesse ser enquadrado discricionariamente como crime político, né? Então tem toda uma situação, de fato é uma exceção do que aconteceu e até uma questão de, por isso nominado como estado de exceção. Não podemos negar esse tipo de situação, não tem como negar, é histórico, um fato histórico e que qualquer tipo de estado de exceção é ruim para qualquer país, né? Agora, essa situação, graças a Deus, foi superada e vivemos em plena democracia, em pleno Estado de Direito e, inclusive, no ambiente onde as pessoas se sentem hoje na liberdade de fazer qualquer tipo de coisa, né? E a democracia nos traz essa benesse, né? Esse presente da gente poder... Agora, eu acho que a nossa democracia precisa, inclusive, ser aprimorada. Por conta da... Eu sou professor de Direito Constitucional, lá em Santa Catarina. Eu falo que a Constituição de 88, ela é maravilhosa e traz uma série de garantias, mas a gente tem que entender um contexto de que ela sai de uma ruptura com... O Arnaldo diz isso com um período, constantemente. Ruptura com um período e quando você sai de um extremo, a sua tendência é chegar num outro extremo. Então a gente precisa convergir para um equilíbrio, no sentido que as pessoas precisam ser responsabilizadas, ser mais responsabilizadas. A gente só prevê direito. Eu dou um exemplo clássico, eu não sei quanto tempo que eu tenho para falar isso, mas rapidinho, é o seguinte... eu, quando tinha 14 anos, meu pai é militar, e eu vim de colégio militar, enfim. Meu pai marcava o horário: eu vou te levar na festa do seu amigo, esteja 10 horas da noite na frente da casa do seu amigo que eu vou te buscar. Com 16 eu já podia ir sozinho, mas tinha que estar 11 horas da noite em casa. Com 18 eu podia lavar o carro do meu pai, sair, tinha carteira, sair com o carro do meu pai, mas tinha horário para chegar em casa. O que eu quero dizer com isso? Eu ia conquistando direitos à medida que eu ia tendo responsabilidades. O grande problema é que as pessoas hoje elas acham que elas têm um monte de direito, mas não querem ter a responsabilidade que o exercício do direito lhe impõe.
Então tem uma série de situações que as pessoas elas não se atentam para isso. Como advogado público, como procurador, por exemplo, em Santa Catarina, ordem judicial para medicamentos de alto custo. Aconteceu em Santa Catarina, e não um caso só, medicamentos que custam R$1 milhão, a pessoa pleiteia na justiça, a justiça dá ordem para o Estado comprar. Nesse caso específico, apenas 3 pessoas em Santa Catarina usavam esse medicamento. A pessoa simplesmente não foi buscar o medicamento. Ou seja, ela exerceu o direito à saúde, o Estado cumpriu com a sua obrigação e na hora ela recebeu o remédio, ela não quis buscar o remédio. E esse remédio não tinha para quem as outras pessoas faleceram, não tinha para quem ser dado. Quer dizer que provocou um prejuízo ao Estado de R$1 milhão nessa situação. Então, é isso, nesse contexto, quer dizer, eu tenho muito direito, mas não tenho a responsabilidade. E não acontece nada com essa pessoa que pleiteou o remédio, o Estado gastou R$1 milhão, ela simplesmente não vou buscar. Não acontece nada. Então, nesse contexto, por esse prisma, a democracia precisa ser aprimorada. Agora, concordo contigo que a suspensão de direitos de habeas corpus é um golpe complicado para qualquer pessoa que queira exercer, que esteja nesse contexto, para poder se defender. Apesar também de haver o socorro, eu cometo alguns tipos de crime e vou me socorrer da habeas corpus para poder me furtar de responder por aquilo. Então, nesse contexto que eu quero dizer. Há que se imaginar e se avaliar essa situação. E a gente, como o Marco falou aqui, essa questão dos extremos da Constituição, que é muito bem feita no papel, acho que é uma das mais bem elaboradas do mundo. E até por isso é difícil de tirar do papel. Pois é. E tem muitos artigos da Constituição que nunca foram regulamentados, que pediam regulamentação e que nunca foram regulamentados. Sim. Mas só para concluir a questão do AI-5, mais um comentário do que uma pergunta, a gente sempre recorda que quando o governo militar começa, né, como colocado com você, ele tinha civil, né, o Pedro Aleixo. E quando vai para a reunião ali que vai decretar o AI-5, o Pedro Aleixo é contra e tem uma frase que é atribuída a ele muito, né, que é clássica, que o problema não era o presidente, o problema é o guarda da esquina. E esse é o grande problema hoje quando a gente discute temas como esse. Muita gente se sente no direito, a gente está aqui conversando de uma forma harmônica, cada um com a sua opinião. Mas muita gente não pensa bem assim, né? Tem muita coisa extrema acontecendo. E aí, agora sim, depois de feito esse comentário, eu quero entrar com uma pergunta. Na sua opinião, você colocou aí que pontos da Constituição é muito garantista e precisava ser revisto. Está na hora do Congresso reavaliar a Constituição, na sua opinião? Eu não sei, eu acho que não. A gente precisa aprimorar, de fato, os mecanismos que já estão da própria Constituição. Eu acho que não temos nem ambiente para isso. Maturidade política no parlamento para isso. Há um clima de acirramento, de polarização muito grande, que essa polarização não traria um ambiente de serenidade necessário para se discutir um tema tão importante, a vida, a gente não está tendo serenidade para discutir coisas básicas hoje em dia, nem futebol. Eu não acho que isso não. Agora as situações precisam ser aprimoradas. Por exemplo, atuei maciçamente já no final do processo, mas fui responsável, por exemplo, em abril do ano passado, de impedir o prosseguimento da ADC 43, que tinha um processo cautelar, abril de 2018, não foi do ano passado, foi de 2018, tinha um pedido cautelar na ADC 43, que é aquela que rediscutiu a prisão em segunda instância, e eu fui responsável por suspender aquele processo, por suspender a cautelar, atravessei um pedido lá para desistir da cautelar. E sou a favor da prisão em segunda instância. Né? Sou totalmente a favor. Porque existe uma questão processual muito forte nisso. O que está se discutindo ali é teoria onde se levou a situação que estamos hoje de não poder haver a prisão a partir da segunda instância é uma construção muito mais política do que jurídica, porque o Supremo tem esse papel político também. Agora, juridicamente, a formação da culpa ela se extingue com a segunda instância. Né? A formação da culpa de uma pessoa ela vai acabar na segunda instância. Porque não se reanalisam provas nas outras instâncias. Isso. Então,
O que o Supremo fez impedindo a prisão em segunda instância é algo assim nefasto para a própria democracia. Agora, e na minha sustentação eu falei, lá no pouco tempo que eu tive para fazer sustentação oral nesse processo, no ano passado, eu disse o seguinte: podemos estar abrindo, e o nosso ministério inclusive enfrenta o tema da corrupção como violação de direitos humanos, e essa situação ela beneficiou vários corruptos. Não preciso citar nomes aqui, mas foram vários e serão vários corruptos beneficiados com isso. E fiz esse alerta no Supremo. Esse julgamento de hoje pode abrir uma porta, lá na época eu falei isso, pode abrir uma porta para rediscussão da própria lei da ficha limpa. Pode abrir uma brecha para isso. E a gente voltar ao status quo antes de como a situação política brasileira estava. É só para lembrar. Discordar de você? Você me permite discordar de você? Por quê? Eu acho que. Desculpa, Aldir, também. A lei da ficha limpa ela tem um texto muito claro quando ela fala em condenação por colegiado. Enquanto o texto constitucional ele traz que é transitado e julgado. Por isso que eu falo a questão de... Eu sou a favor da prisão após segunda instância, mas eu acho que tem que ser alterado o texto constitucional, porque o texto também não parece tão claro, o transitado e julgado, mesmo concordando com você na questão de que não vai se reanalisar a prova em terceira instância, não seria o momento de se alterar a Constituição. Por isso que eu falo, não é refazer a Constituição inteira. Talvez uma emenda, algo que pudesse mudar esse texto constitucional. Existe, inclusive, até no Congresso, uma discussão com relação a esse tema, né, da prisão em segunda instância, com análise de uma PEC, justamente para emendar essa parte da prisão em segunda instância. Né? Olha, desculpa os ouvintes frustrá-lo, mas eu não quero ser... Eu quero gravar essa data aqui. Eu venho dizendo isso há muito tempo. Desde quando começou, o Supremo sepultou a prisão em segunda instância e o Congresso vai ressuscitar isso aí. Não vai acontecer. O Congresso pode aprovar para dar uma resposta à população e ficar bonito com a população. Mas, juridicamente, o Supremo tem certeza absoluta, vai dizer, não é possível fazer emenda constitucional sobre cláusula pétrea. Não é possível fazer. Somente a partir de uma nova Constituição. Então, assim, eu não vejo outra saída. Nesse sentido, seria legal ter uma nova Constituição? Nesse sentido, sim. Mas você vai fazer uma nova Constituição só por causa disso? Não vai. Então, assim, até a gente vai ter que conviver com esse tipo de coisa. Vamos ter que conviver. Agora, o Congresso, com essa emenda, não vai resolver o problema. Assim como não vai resolver o problema, porque, de uma forma casuística, falar, vamos voltar à idade de 70 anos para aposentar, que é a tal famosa PEC da Bengala. O que os ministros vão dizer? Que quem julga a validade disso são os ministros supremos. Mas assim, tudo bem, a PEC da Bengala vale, mas não para nós. As exceções que... Aí vem o outro jurista dizendo, mas não existe direito adquirido a regime jurídico. Beleza, não existe mesmo. É jurisprudência firmada, sedimentada por qualquer tribunal. Mas quem vai julgar os processos quem vai julgar a validade dessa norma são eles. E eu duvido que o Supremo vão dizer, que os ministros vão falar, não, isso aí se aplica para nós que já estamos no cargo. Duvido que façam isso. Vão dizer que vai valer para os próximos ministros. Pois essa história, como é que faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Mais ou menos por aí. E continuando no Supremo, já que a gente entrou no assunto que nem era nosso... Eu trabalhei lá, viu? Não era. A gente tem aqui um Carlos Alexandre também, que é um que a gente consulta muito quando a gente faz Carlos Alexandre Campos, né? No isso. Alexandre, que também trabalhou lá, que é nossa fonte aqui, sempre nosso consultor. Nosso consultor quando tem assunto do Supremo. Mas agora a gente falando sobre essa questão de rediscussão da prisão de segunda instância, o presidente Bolsonaro vai indicar 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal. Hoje, digamos que há uma ala garantista maior dentro do Supremo Tribunal Federal e que a tendência, pelo perfil do presidente Bolsonaro, é que sejam indicados 2 nomes que sejam mais conservadores. Uhum. Você acha que pode ali na frente rediscutir a questão o próprio Supremo rediscutir a questão de prisão em segunda instância e voltar a valer essa regra que estava até o ano passado? Até complementando, desculpa, Arnaldo. Ou você acha que, independente do que está hoje valendo com relação à prisão em segunda instância, essa rediscussão constante atrapalha ou é prejudicial?
Olha, essa rediscussão, eu não acho que teria ambiente, mesmo com a mudança. Primeiro, se muda um ministro esse ano, né, que é o ministro Celso de Mello, com quem eu trabalhei. Considerado garantista. Não vejo que essa mudança de imediato provocará qualquer tipo de mudança, de guinada novamente na jurisprudência, porque assim, vale lembrar que a jurisprudência do Supremo era firme, sempre foi, no sentido de que poderia sim haver a prisão em segunda instância. Isso mudou a partir, se eu não me engano, de 2009, se não me falha a memória, mas foi mais recente. Em 2016, se não me engano, mudou novamente, ou seja, voltou ao seu que era, sempre tinha sido antes. Pode prender a pessoa a partir de segunda instância. E agora, em 2019, ou seja, no espaço de 10 anos, você teve pelo menos 2 mudanças nesse entendimento. Eu não sei se haveria espaço para essa rediscussão. Aí teremos que ponderar o clima no Supremo e quem de fato iria enfrentar esse tema novamente. Você acha que, independente do que estiver valendo, essas mudanças constantes são prejudiciais? São, você precisa de segurança jurídica. O brasileiro precisa saber de fato qual é a regra do jogo. Não tem inclusive como. Isso afasta investimentos no Brasil. Isso assusta às vezes o investidor não saber que tem, ou não confiar na segurança jurídica. Sim, exatamente. Vale um contrato, de repente mudou uma lei, aquele contrato, aquela cláusula do contrato já não vale mais. Não é fácil. O Aldir lembrou o assunto aqui, já que você passou pelo Supremo Tribunal Federal, e a gente está aqui, no primeiro bloco eu falei sobre o repasse de royalties para a nossa cidade. A gente já vai concluindo a nossa entrevista, nosso programa fecha agora às 8h45, já estamos estourando aqui o tempo um pouquinho, mas só para a gente ouvir, sempre que vem um jurista aqui, a gente busca opinião sobre essa questão. O Supremo Tribunal Federal vai analisar no dia 29 de abril aquelas ações de inconstitucionalidade relacionadas à nova lei de partilha dos royalties. Para a nossa região seria um golpe, um duro golpe, fatal. Né? Praticamente fatal, tanto para o estado do Rio, quanto, sobretudo, aqui para Campos, que já vem perdendo muito com o amadurecimento dos campos aqui da nossa bacia, né? E há a possibilidade de perder ainda mais com a partilha. Você conhece um pouco dessa história? Sabe qual é a mudança que aconteceu no Congresso? Acredito que sim, que o Congresso quer redistribuir todos os royalties de petróleo para todos os estados e municípios, não só para os produtores. E o que você acha que pode acontecer no Supremo Tribunal Federal? Há um entendimento muito claro de que a Constituição garante os royalties para os produtores, ou realmente é o Congresso que tem que decidir sobre esse assunto? E qual a sua opinião sobre a partilha ou não dos royalties? Eu não tenho opinião formada sobre isso ainda, até porque não é um tema que eu estudo frequentemente, não faz parte do meu dia a dia isso. Agora, a tendência do Supremo assim, esse tipo essa redistribuição, ela me parece que está muito calcada numa situação daquilo que a gente pega emprestado lá da Previdência, direito previdenciário, que é a questão da solidariedade, né? E aí se tenta fazer com que os produtores possam distribuir de uma forma um pouco melhor para o resto do país, entendendo que o país, não só Campos ou não só um município, possa usufruir desses benefícios. Como disse também em outra oportunidade, o Supremo ele tem uma série de posições que há uma certa ponderação política. Política eu não falo no sentido político partidário, mas no sentido de se vislumbrar os efeitos da sua decisão, os impactos dessa sua decisão no país. Prova disso é que uma coisa que é muito falada por nós constitucionalistas, a questão da modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade. Ou seja, a gente aprende lá no início da faculdade de Direito que uma norma inconstitucional é um natimorto. Mas aí vem o Supremo dizer que ela pode ser inconstitucional considerada a partir de um certo momento. Ou seja, ela, né, é um natimorto que ficou tendo efeito durante um certo período. Então, isso é prova de uma decisão política, né?
eu não sei qual é o ambiente político que está circundando, quais são as pressões políticas e os argumentos políticos que o Supremo enfrenta nesse sentido. Né? Então, eu não tenho como dar um prognóstico, como fazer uma análise. De fato, é um golpe duro para o estado do Rio de Janeiro, especialmente para as regiões produtoras, mas se você for olhar para a maioria dos estados, eu diria que haveria uma tendência a favorecer o restante dos estados. Eu diria que há essa tendência. Mas, na sua opinião, então, é um julgamento muito mais político do que jurídico? Será mais político. Bom, nome aqui do programa, Folha no Ar, primeira edição, eu quero agradecer ao meu meio xará, né, Marco Vinícius, eu sou Marco Antônio, e de Carvalho, que nos visitou e foi uma entrevista um papo muito esclarecedor. Agradeço mais uma vez ao Voltou a Campos, né? Voltou a Campos. Já comeu chuvisco? Ainda não. Ainda não. Porque o pessoal falava assim, a primeira coisa que eu chego, meu filho, ficou um ano viajando fora do Brasil, quando voltou, eu falei, não, quero comer um chuvisquinho e tomar um caldo de cana. Então, caldo de cana também é... Bom, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, viu? E disponibilidade, que quando eu liguei para ele ontem, ele, poxa, o programa de vocês quase de madrugada, né? Eu falei, rapaz, é complicado, mas foi um papo, como eu coloquei em várias situações aqui. Eu acho que, pensando no ambiente democrático, acho que foi um papo super interessante, né? Colocamos posições divergentes em alguns temas, posições em que a gente concorda em outro tema, mas a gente chega a um consenso e gostaria de já aqui de antemão pedir que qualquer novidade com relação ao caso de Cambaíba a gente está acompanhando muito de perto, desde sempre, né? E a gente gostaria também de ter essa ligação mais próxima com vocês agora lá em Brasília. Sim. Com relação a todos esses fatos. Nós estamos à disposição, obrigado pelo convite. Discordância a gente tem até em casa, né? E convivemos. Então não há problema nenhum entre as pessoas que têm opinião diferente conviverem, serem amigas, né? Serem amigas, e eu tenho amigos meus que são PT de carteirinha. E como eu sou fluminense, tem amigo meu que é corintiano, Flamengo. E com esses amigos a gente chegou, por exemplo, na última eleição eu cheguei a fazer aposta com meu amigo. Falei, se o Bolsonaro ganhar, você vai ter que posar com a foto com a coisa do PSL lá. E se o Haddad ganhar, eu vou fazer uma foto com a bandeira do PT. Eu acho que esse ambiente precisa ser resgatado. Antigamente, eu lembro quando eu morava no Rio de Janeiro. A famosa rivalidade sem ódio. Exato. Tinha um ambiente assim, salutar, saudável do Fla-Flu. Eu lembro uma vez o meu pai, uma vez eu lembro de um caso, meu pai ele virou para um cidadão, o Fluminense vai ganhar hoje e tal. Se ganhar, você vai pagar uma cerveja para mim aqui no bar ali em Vila Isabel. Quando acabou o jogo, meu pai foi para aquele bar e o cara estava lá esperando meu pai para pagar a cerveja para ele. Por que a gente não pode viver assim? Exato. Por que tem que ser nesse clima de guerra? Não precisa ser assim. Agora, eu queria só fechar uma coisa que a Eugênia falou que seria um desmonte da comissão. A comissão está montada. Agora, a comissão tende a terminar o trabalho dela, porque o artigo 13 da Lei 9.140 fala: fim da análise dos requerimentos, a comissão elaborará um relatório final circunstanciado, entregará ao presidente da República, que encerrará os seus trabalhos. Então, ela não tem uma data, mas ela tem uma circunstância que faz com que ela acabe. E faltam poucos requerimentos para serem analisados. Porque, não sei por que, inclusive, não foram analisados antes, porque essa comissão está 25 anos completando agora e tinha prazo para entrada com requerimento, que se encerrou o primeiro prazo em 96, depois ele foi reaberto em 2002 por mais 120 dias, ou seja, nós estamos falando no mínimo aí de 18 anos de uma comissão aberta e com processos ainda a serem analisados. Então, haviam outros interesses que analisar processos. Então, a comissão não foi desmontada, nós seguimos caminhando firme. Agora, há uma tendência a levar para o final, porque é isso que diz a lei. Eu estou nessa comissão para cumprir estritamente a lei como jurista que sou. Tá bom? Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Nós é que agradecemos. Um grande abraço para o povo de Campos. Queria deixar um abraço aqui para minhas primas Mônica e Cristiane, que moram ali em Guarulhos, que eu gosto muito, gostava sempre. Olha, minha recordação de infância que é muito boa.
Tá bom? Que Um bom, abraço que para bom. vocês. Obrigado, Marco Antônio. Obrigado, Arnaldo, de novo pelo convite também para estar aqui. Obrigado ao Marco por aceitar o convite de estar aqui. E eu acho que, só para fechar, da última vez, quando eu estive aqui com a Luiz, inclusive falando um pouco sobre essa história de Cambaíba, eu repito aqui que é muito importante a gente rediscutir a história da cidade, a gente falar sobre todas essas coisas, porque a gente precisa... um povo sem memória é um povo sem história. A gente precisa rediscutir sim a nossa memória, a nossa história, e poder falar sobre isso aqui na Folha FM e para todos os ouvintes de Campos é muito importante, porque a nossa cidade tem necessidade de oxigenar a mente, de rediscutir o que ela pensa dela mesma, do seu passado e para chegar no seu futuro. O que ela pensa, e também conhecer as pessoas que não conhecem. Exato. Saber o que passou, o que aconteceu. E por falar em futuro, amanhã a gente vai falar sobre royalties do petróleo, que acontecerá, porque o Diogo da Prefeitura de Campos já confirmou presença, o Hélito está para me confirmar daqui a pouco. Eu queria trazer os dois, né, que são as prefeituras mais atingidas aqui, caso a partilha dos royalties seja aprovada. E também falando sobre as projeções depois dessa participação especial, que foi de 0 para São João da Barra e de 5 milhões para Campos, que foi também um duro golpe. Como disse o prefeito Rafael Diniz, foi como se a partilha dos royalties já tivesse sido aprovada, a última participação especial para o município. Pois é, um abraço a todos, ouvintes que estiveram conosco. Lembrando que eu, Marco Antônio Rodrigues, fico com você até meio-dia no Manhã Folha, e o melhor da música, por aqui, na Folha FM, a rádio que toca você.